deputada Tia Ju, que preside este expediente final, deputada Marta Rocha, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões, cidadãos e cidadãs nas galerias ainda, aqui do plenário Barbosa Lima Sobrinho, e colegas trabalhadoras e trabalhadores da Alerj. Deputada Tia Ju, eu quero, aqui da tribuna, voltar a abordar um tema que me parece grave em relação à conduta do governo Wilson Witzel. Veja, Vossa Excelência, que há sucessivas demonstrações de que o governo Witzel, e o governador em particular, têm dificuldades para entender e reconhecer a importância dos órgãos colegiados nas mais diferentes áreas e que cumprem um papel importante de monitoramento, de fiscalização e até de ajudar a formular as diretrizes de determinadas políticas públicas. Órgãos colegiados esses que são, como Vossa Excelência sabe muito bem, têm composição, em geral, bipartite, representação do Poder Executivo, representação da sociedade civil, às vezes até representação do Poder Legislativo, mas já são pelo menos 3 casos, em curto espaço de tempo, em que o governador Witzel demonstra desapreço por esses colegiados. Se não, vejamos, já enfrentamos aqui o problema relacionado ao Conselho Estadual de Política Cultural, quando deparamos com uma situação insólita em que o governo do Estado decide ele mesmo indicar a representação do Poder Legislativo naquele conselho. Ora, que coisa estranha, é o Poder Executivo que indica, que avoca para si o direito de indicar os representantes do Parlamento, ou seja, de um outro poder constituído da República, no Conselho Estadual de Política Cultural. Isso, inclusive, já se tornou objeto de um projeto de lei, do qual eu sou um dos autores, que foi colocado na ordem do dia hoje pela primeira vez, recebeu emendas, é do jogo do Parlamento, é assim mesmo, mas de qualquer maneira é o primeiro sinal de que o governador Witzel tentou assumir ou se investir de um poder que ele não tem em relação ao Conselho Estadual de Política Cultural. Neste caso, porém, para fazer um debate intelectualmente honesto, a legislação que disciplina esse conselho, ela de fato é um pouco ambivalente, um pouco ambígua. E nessas brechas da ambiguidade da lei, o governo do Estado indicou 2 deputados dessa casa naquele conselho, como se fossem representantes do Executivo, mas são do Legislativo. Segundo caso, Conselho Estadual de Educação, disciplinado por lei, que o considerou um órgão de Estado, portanto, o Conselho Estadual de Educação não é uma repartição pública qualquer, não é um órgão da administração direta ou indireta, não é um departamento, uma superintendência do governo estadual, não. É um órgão de Estado, é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Pois bem, segundo caso, o governador Witzel decretou, veja Vossa Excelência, a extinção, olha aí, a extinção de um mandato em pleno vigor, o mandato do conselheiro Carlos Bielchowski, que tem um mandato de 4 anos, como os conselheiros e conselheiras daquele colegiado, e a lei textualmente diz, mandato de 4 anos, com direito a uma recondução, e que não será interrompido independentemente de mudanças no Poder Executivo. É o que diz a lei. Pois bem, governador, ao arrepio da lei, governador ex-juiz de direito, ao arrepio da lei, decretou a extinção. É como se ele ocupasse uma espécie de poder moderador, acima de todos os outros poderes. Pois bem, eu apresentei um projeto de decreto legislativo, que já foi publicado, para assustar os efeitos desse ato abusivo do governador. O presidente André Siciliano, desta cadeira agora ocupada por Vossa Excelência, anunciou que estava em curso um processo de diálogo, de entendimento com o governo do Estado, para que o governador recuasse da sua posição, e eu disse aqui e falo novamente, a minha vontade não é que o meu projeto seja votado, não tem nenhuma vaidade sobre isso, eu quero que a situação seja consertada,
que o governador recue, seja em função da votação do meu PDL, seja em função de uma decisão do próprio governo reconhecendo o equívoco que cometeu. Bom, terceiro caso agora. Então, isso não pode ser coincidência, deputada Tia Ju. São 3 casos num curtíssimo intervalo de tempo que não passam de 4 a 5 semanas. Terceiro caso. A Lei Complementar 184 de 2018, Vossa Excelência conhece a matéria, participou dos debates, instituiu o novo modelo de governança da região metropolitana e fixou, entre as instâncias que constituem a governança metropolitana, um conselho deliberativo e um conselho consultivo. Muito bem. No caso do conselho consultivo, ele tem várias representações da sociedade civil. Pois bem, depois de um certo curto-circuito no primeiro trimestre, o governo do Estado instalou o Conselho Consultivo da região metropolitana. No dia 6 de junho de 2019, eu estava lá, porque eu sou membro do Conselho Consultivo, representando a Assembleia Legislativa, assim como o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, assim como o deputado Vandro Família. Pois bem, foi instalado o Conselho Consultivo no dia 6 de junho de 2019, no Centro Integrado de Comando e Controle, aqui no centro do Rio, próximo à Prefeitura. Neste dia, o Conselho Consultivo instalado por um ato oficial, por convocação do Governo do Estado, com uma mesa solene constituída por autoridades do Estado, sob a coordenação do senhor Maurício Knoploch, que representou naquele ato a Câmara de Governança Metropolitana. Pois bem, instalado o Conselho Consultivo, naquela reunião, o Conselho Consultivo adotou 2 deliberações. Uma deliberação foi eleger o presidente e a vice-presidente do Conselho. Houve 2 chapas em disputa no plenário. Uma delas era liderada pelo secretário Juarez Fialho, representando o Poder Executivo, mas venceu a eleição no plenário o conselheiro Henrique Silveira, representando a sociedade civil, que foi eleito presidente daquele colegiado. Foi a primeira deliberação. Portanto, a reunião foi oficial, convocada pelo Governo do Estado, uma instalação com ata pública, um documento público, uma ata da instalação da sessão do Conselho Consultivo, com presença de representação do Poder Executivo, que disputou a presidência do Conselho Consultivo e perdeu. E a segunda deliberação foi a designação dos 3 representantes, como determina a Lei Complementar 184 de 2018, dos 3 representantes do Conselho Consultivo no Conselho Deliberativo. Ok. Pois bem, o Conselho Deliberativo volta a se reunir agora no dia 19, portanto, depois de amanhã. Os representantes do Conselho Consultivo naquele colegiado foram, obviamente, convidados. Qual não foi a nossa estupefação e surpresa quando esses conselheiros foram desconvidados da reunião, porque o Governo do Estado agora pretende analisar os nomes que foram escolhidos pelo próprio Conselho Consultivo para representá-lo no Conselho Deliberativo, como manda a lei. Ora, o Conselho Deliberativo da região metropolitana não tem nada que analisar os representantes do Conselho Consultivo. Eles têm que ser empossados lá, como manda a lei. Então, ou seja o Conselho Estadual de Política Cultural, onde o Poder Executivo se investe do poder de designar representantes do Poder Legislativo. Seja no Conselho Estadual de Educação, em que o governador decide extinguir, por decreto, um mandato em pleno vigor, em pleno exercício, ao arrepio da lei. Seja no Conselho Consultivo da região metropolitana, que foi instalado por iniciativa do Governo do Estado, tem ata, teve deliberação que contou com participação de representação do Poder Executivo, elegeu o seu presidente, elegeu os representantes do Conselho Deliberativo, e agora o governador não quer reconhecer, vai ter que reconhecer. Não é porque eu estou falando, não. Vai ter que reconhecer que é o que manda a lei. O governador não está acima da lei. O governador deveria ser a primeira pessoa nesse Estado preocupada em zelar pelo cumprimento da legislação estadual. Portanto, isso só demonstra que não há uma coincidência nesses casos. Isso demonstra que, se não o conjunto do governo, não quero generalizar, mas certamente o governador demonstra muita insensibilidade e desapreço e desrespeito
para com os órgãos colegiados estaduais que funcionam nesse Estado. Por isso, eu vim aqui a essa tribuna denunciar esse terceiro caso, cobrar do governo do Estado a revogação do ato do governador para que o mandato do conselheiro Carlos Augusto Biochovski seja restituído, que o Conselho Estadual de Educação está funcionando agora de maneira incompleta, sem nenhum demérito a professora que o governador indicou para substituí-lo, mas ele não tem direito de fazer isso e tem que esperar que os mandatos sejam extintos para aí sim fazer a sua designação. Portanto, não é uma coincidência, é uma demonstração de autoritarismo, é uma demonstração de abuso de poder e terá que ser revertido, porque o Estado de Direito pressupõe que os poderes se respeitem, o Estado de Direito pressupõe que as autoridades constituídas respeitem a legislação em vigor. Se ele está insatisfeito com a legislação, mande para cá uma mensagem para alterar a legislação estadual, e aí vamos ver, na correlação de força do plenário, se ele consegue ou não, é uma outra questão. De qualquer maneira, em relação ao Conselho Estadual de Política Cultural, em relação ao Conselho Estadual de Educação, em relação ao Conselho Consultivo da região metropolitana, nós exigimos que o governador cumpra a Constituição, respeite a lei e, sobretudo, respeite os órgãos colegiados estaduais, que são fundamentais para garantir o monitoramento da sociedade civil e a formulação participativa e dialógica das políticas públicas. Muito obrigado.